Olá, prezados alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da nossa escola Instituto Santa Terezinha. Aqui, professor Alan Farias, e a gente segue com vocês com a disciplina Interpretação Textual, primeira série do ensino médio. Para a nossa aula desta semana, a gente vai fazer uma revisão de todos os assuntos abordados no livro 3. E lembrando a vocês que, como se trata de uma revisão, a gente vai só lembrar alguns tópicos mais importantes, tá? Durante todas as aulas, a gente fez as anotações aqui no quadro, muito parecido como a gente faz em sala de aula, tá? Para que você possa visualizar o assunto de maneira mais clara, mais didática, para ficar bem compreensível a você. E óbvio, sempre lembrando que todos os detalhes de cada assunto lá no livro de vocês, tá? É só vocês darem uma olhada no livro 3 e vocês vão reconhecer essas informações. Vamos lá. O livro 3 trouxe aqui 4 capítulos, tá? E a gente vai trabalhar esses 4 capítulos em forma de revisão agora. Lembrando mais uma vez que se trata apenas de uma revisão. O capítulo 8 nos trouxe a abordagem sobre o texto literário e texto não literário. Essa aula ela foi a nossa primeira aula do canal, lá no mês de abril ainda. Caso você não tenha visto ou você queira novamente ver, você pode ir lá acessar os vídeos do canal que você vai encontrar essa aula, tá? Pois bem, o texto literário, ele é um texto classificado como um texto que usa muito a linguagem figurada, tá? Então nós podemos dizer assim, olha, o texto literário, ele usa a linguagem figurada, que é aquela linguagem que muitas vezes se utiliza expressões que não necessariamente representam uma ideia real, tá? Como exemplo, nós trazemos aqui esses versos de uma música do Roberto Carlos. Veja só o que diz: sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Veja só, minha alegria é triste. Fazendo uma análise, a gente pode chegar a uma interrogação: como a alegria pode ser triste? Pois a alegria anula a tristeza e a tristeza anula a alegria. Nós temos aí, portanto, um paradoxo, que é a tentativa de unir duas ideias completamente opostas, tá? Isso é permitido em letras de música, em poemas, em obras literárias, às vezes também na própria publicidade, como a gente falou na última aula. Tá? Então, dessa maneira, nós temos aí um texto literário, porque é um texto poético, é uma letra de música e ao mesmo tempo é um texto poético, tá? Lembrando a vocês que o texto literário pode aparecer sob diversas formas: músicas, poemas, obras literárias como um todo e outros tipos de texto, tá? Então, uma das principais características, vejam só, do texto literário é que ele utiliza a linguagem figurada. E aí nós temos o texto não literário. Ora, se o texto literário ele utiliza a linguagem figurada, que a gente chama também, olha, de conotação, o texto não literário ele vai utilizar a linguagem 100% não figurada, que a gente chama de denotação. Você, aluno do primeiro ano do médio, já estudou esse tema, inclusive nessa disciplina alguns meses atrás, tá? Então, a denotação é aquela linguagem que se caracteriza por expressar as ideias exatamente como elas são. Por exemplo, aqui nós temos, olha, o print do portal G1. Olha só o que é que diz a manchete: inverno chega ao Rio no início da noite com previsão de pouco frio. Ora, sabendo que esse texto foi veiculado no portal de notícias, sabendo que a função principal de um portal de notícias como o G1 é levar a informação de maneira clara, direta para as pessoas, não haveria a possibilidade de existir mais de uma interpretação para essa informação, tá? Então, dessa maneira, uma notícia jornalística, um documento e outros tipos de textos, eles se classificam como textos não literários, porque a função deles é basicamente informar, tá bom? Então, o capítulo 8 dessa nossa aula tratou de texto literário e texto não literário. A gente avança para o capítulo 9. E aí, vocês devem também se lembrar, porque esta aula está aí no nosso canal,
fala sobre interlocutor. E quando a gente fala de interlocutor, é natural que a gente precise lembrar desses dois conceitos aqui, olha, o conceito de locutor e o conceito de mensagem. Ora, para que haja um interlocutor, é preciso que exista um locutor e exista uma mensagem pelo menos. Vamos lembrar, o locutor é aquela pessoa que envia, que manda, que fala uma determinada mensagem. E naturalmente a mensagem é o assunto, tá? É aquilo do qual se trata, é aquilo de que se trata a nossa conversa. E o interlocutor é a pessoa que recebe a informação, tá bom? A gente fez nessa aula aí um esquema aqui no quadro que trazia com muitos detalhes todas essas informações, tá? Então, o interlocutor dentro de uma conversa, ele é a pessoa com quem você está falando. Olha só um exemplo aqui. Neste momento, nesta aula, eu, professor Alan, eu sou o locutor, eu estou enviando, mandando, falando uma determinada mensagem específica para alguém. Nesse caso específico dessa minha mensagem, quem é que é o meu interlocutor? Na verdade, são vários interlocutores. São vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, locutor, aquela pessoa que vai enviar a mensagem. A mensagem, propriamente falando, né, é o conteúdo que é enviado. E o interlocutor é a pessoa que vai receber a minha informação, tá? Então, esse conceito eu acho que é algo muito simples de compreender, porque ele é bem claro, tá? Locutor, quem envia a mensagem, e o interlocutor vai ser a pessoa que vai receber essa informação. E quando entre o interlocutor e o locutor existe uma espécie de harmonia, de compreensão, cria-se aí uma interlocução, que é uma conversa, é um diálogo, tá? Capítulo 10 foi a penúltima aula, né? Que está aí também no canal. Nos trouxe esses conceitos aqui, olha, linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Vejam só, trazendo novamente para esta aula esses conceitos, a gente define assim, olha, não esqueçam vocês que a linguagem como um todo, o grande papel da linguagem como um dos principais elementos da humanidade é a comunicação, é a expressão de tudo, de ideias, de sentimentos, né? Expressão de estados particulares, expressão artística, enfim. Então, essa linguagem, ela pode acontecer, ela pode se materializar de três maneiras. A primeira maneira é a linguagem não verbal. Aí vocês vão lembrar comigo que quando eu falo de linguagem verbal, aliás, tá? Eu estou falando da linguagem que usa a palavra. Vejam bem, linguagem verbal é aquela linguagem que vai utilizar a palavra. E aí vocês vão se lembrar que quando eu falo de palavra, eu posso estar falando da palavra escrita ou eu posso estar falando da palavra oral, a linguagem falada, tá? Neste momento, por exemplo, eu estou fazendo uso tanto da linguagem escrita, aqui no quadro, como da linguagem oral, a minha fala. E aí você se lembra que, quando eu falo de linguagem verbal, eu estou falando, por exemplo, de todos os tipos de manifestações que utilizam somente a palavra para acontecer. Como exemplo, eu trouxe aqui uma frase, veja só. Essa frase, ela foi extraída do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Vocês, do primeiro ano do ensino médio, já devem ter estudado Machado de Assis, tá? Ou vão estudar ainda na literatura, porque é considerado o maior escritor da nossa literatura brasileira. E lá dentro do livro, aqui a gente não vai falar da obra como um todo, tá? A gente vai trabalhar somente esse trecho aí. Em uma determinada passagem, o Brás Cubas, ele profere esta frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Quem conhece a obra, e se vocês ainda não estudaram, vão estudar, vão conhecer, sabe todo o contexto em que essa frase está escrita. Mas para que a mensagem pudesse ser dita pelo personagem, claro, produzida pelo Machado, pelo autor, ele utilizou apenas o quê? Palavras.
Veja que para construir a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis não utilizou nenhum recurso que não fosse a palavra, tá? Então isso é linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza 100% somente as palavras, muitas vezes escritas, como no caso da literatura, e muitas vezes faladas, como no caso de uma aula, um programa de televisão, um programa de rádio, né? Um podcast, que também é um instrumento de comunicação hoje muito presente e muito interessante. Então, desta maneira, linguagem verbal é a utilização das palavras. A linguagem não verbal é aquela que utiliza símbolos, cores, sinais e outras modalidades para se comunicar que não seja a palavra. Como exemplo, nós temos aí as placas de trânsito. Vejam só, é bem verdade que algumas placas de trânsito, elas têm palavras, têm letras, mas grande parte delas comunica a ideia sem precisar usar a palavra, somente os símbolos, somente as formas que foram organizadas socialmente, né, estão aí comunicando. Muitas vezes os motoristas, os pedestres, enfim, toda pessoa que utiliza o trânsito como um todo, entende a mensagem, mesmo que na placa não exista nenhuma palavra, tá? Porque aquilo é um símbolo social e que todo mundo que nasceu naquela sociedade conhece muito bem. Então as placas de trânsito são exemplos de linguagem não verbal. E por fim, nós temos a linguagem mista. É preciso lembrar para vocês que essa linguagem mista é uma modalidade de linguagem em que são combinadas linguagem verbal e não verbal para construir uma mensagem. Um exemplo aí, olha para vocês, de uma linguagem mista. A capa da revista Veja, todo mundo conhece, mas é uma grande revista de circulação nacional. Veja só que interessante foi a composição da capa da revista Veja. Nós temos aí, olha, a imagem de uma pessoa, nós temos a imagem do planeta Terra e nós temos conjugadas, né, a presença de palavras. Então nós temos uma mensagem, só que esta mensagem da capa da revista Veja, ela só foi completada porque foi preciso o quê? Usar a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Por exemplo, se nessa capa tivesse somente esta frase, eu acredito que a mensagem, claro, ela poderia acontecer, mas ela ainda assim seria uma mensagem meio enfraquecida. Se porventura tivesse somente a imagem, da mesma maneira, tá? Então, para que a mensagem desta capa especificamente pudesse comunicar com muito impacto, com muita força, né, e causar, vamos dizer assim, uma comoção, quem sabe, nos leitores da revista, foi preciso unir linguagem verbal, linguagem não verbal. E aí nós temos uma linguagem mista, misturando palavras e desenhos, tá bem? E para finalizar, nós temos aqui o capítulo 11, linguagem publicitária. Nesse sentido, gente, eu vou lembrar para vocês que essa aula aqui foi a nossa aula da última semana, tá? E, portanto, creio que vocês ainda devem se lembrar. Entretanto, a gente traz aqui mais uma vez alguns tópicos importantes, tá? A linguagem publicitária, ela tem como principal marca, nós falamos na aula passada, a persuasão. A persuasão, vocês devem lembrar, é a tentativa de convencer alguém a alguma coisa, tá? Nesse caso, a publicidade, ela tem a intenção de fazer a pessoa comprar um determinado produto ou serviço ou aderir a uma determinada ideia. Nós falamos semana passada, né, que, por exemplo, a propaganda de uma loja, propaganda de uma marca de telefone celular. É claro que a intenção daquela publicidade é fazer o público comprar aquele produto. Mas muitas vezes a gente tem aí publicidade, por exemplo, de governo, publicidade sobre campanhas, como agora, né, a gente vê nos meios de comunicação muitas campanhas sobre questão de uso de máscaras, uso de álcool gel, né, distanciamento social. Naturalmente, essa publicidade, nesse contexto aí da pandemia, não é para comprar um produto, mas sim para fazer com que nós, a sociedade, né, fazer a sociedade aderir a um determinado sistema de vida, vamos dizer assim,
para que se evite muito mais problemas, tá? Então, desta maneira, a linguagem publicitária, ela está aí para vender ou para convencer as pessoas a aderir a um determinado produto, uma campanha de interesse social, tá certo? Então, aqui, olha, nós tivemos nesta aula de hoje a revisão do livro 3 dos 4 capítulos abordados. E na próxima aula a gente já adentra ao livro 4 e a gente prossegue com o nosso conteúdo, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua atenção, lembrando a todos para se inscreverem no nosso canal, assistirem às aulas, podem comentar e também podem interagir conosco lá por meio dos nossos grupos do WhatsApp para cada uma das turmas primeiro A, B e C. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui, professor Alan Farias, aula de interpretação textual.